Opa, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa livezinha. Peço obrigado aí a todo mundo que está participando junto comigo aqui agora. Eu coloquei todo mundo no mudo. É importante falar que a gente vai falar de vendas aqui. Eu acho que é uma dor muito grande para muitos dos empresários que eu conheço, muitas pessoas que estão inscritas no canal e tiram algumas dúvidas comigo, tá? Queria deixar claro aqui para vocês que a gente ainda vai deixar o VIP, o grupo VIP, que a gente vem batendo um papo separadamente toda terça-feira. E queria também deixar à disposição de vocês aqui, quem ainda não está inscrito no canal, se inscrever no canal, lógico, passar um WhatsApp lá para a gente, que eu vou botar aqui para você seguir a gente aí na rede social. Meu nome é Daniel Couto Lima e a gente vai pegar uma das dúvidas que todo mundo questiona aqui. A gente vai falar de vendas, né? Só que antes da gente começar esse tipo de treinamento, eu gostaria de deixar claro para vocês que eu tenho muitos dos empresários que fizeram treinamentos com a gente que ficam receosos, às vezes, de estar participando dessa live e trocando ideia comigo aqui e expondo problemas que eles possuem dentro da empresa deles. Imagina assim, eu tenho um problema de venda na minha loja, aí eu vou chegar aqui na frente de todo mundo falar que eu tenho problema, e aí na hora que você chegar lá na minha loja, você vai ver o problema e não vai consumir comigo. Mais ou menos essa ideia, entendeu? Então, o sigilo está garantido. As pessoas que aqui estão participando e que estão passando aqui, eu estou vendo que tem equipe que está podendo me ajudar aqui, passando mensagens. Eu vou estar respondendo assim que possível, mas eu vou tentar não desviar muito do foco das dúvidas e pinceladas que a gente vai falar de cada item, tá? A gente fala aqui do ponto de vista do empresário, a gente vai falar um pouco do ponto de vista do cliente, e a gente vai falar um pouquinho do ponto de vista do que eu tive de experiência pegando essas mais de 37 empresas de diversos segmentos e mais de 84 empresários treinados ao longo dessa mais de uma década fazendo consultoria. Eu tenho certeza que isso vai ser muito interessante para que a gente possa ter esse vídeo aqui, fazer esse bate-papo e convidar a vocês para que participem desse grupo VIP que tem no WhatsApp, onde eu consiga estar passando ali as lives para que tenhamos um grupo seleto para poder estar conversando. Não adianta eu colocar aqui mais de 1.000 pessoas fazendo perguntas ao mesmo tempo, quando na verdade a gente pode, com 10, no máximo 15 pessoas, estar tirando todas as dúvidas necessárias, gravando essas aulas e aí automaticamente passando às outras pessoas para que a gente possa estar assim ajudando alguns empresários que necessitam. E aqui eu queria deixar também meu grande agradecimento aqui para todos aqueles que fazem perguntas, porque se não existe pergunta idiota, né? Um empresário chegou para mim e falou assim, eu não vou fazer essa pergunta aqui no grupo, porque daqui a pouco o pessoal vai achar que eu sou burro, né? Apesar de ser contrário a pichações, uma vez eu passei num lugar, estava escrito uma pichação lá, estava assim, né? Eu prefiro ser imbecil 5 minutos do que idiota pro resto da vida. Então, vamos levar esse lema para gente. Eu prefiro ser imbecil 5 minutos do que ser idiota para o resto da vida. Então, se a gente tem alguma dúvida, faça aqui seus comentários, mande aqui no WhatsApp a dúvida, para que eu possa estar, de repente, quem sabe, respondendo para você de bate-pronto, ou se eu não souber, eu vou buscar alguém que possa nos auxiliar. Lógico que eu também não sei 100% de tudo, e eu tenho certeza que você não, mas eu queria aqui já enfatizar e queria parabenizar a você que tem esse negócio que está rodando, porque muitas vezes entram muitos críticos aí no seu negócio para falar só problema. Mas se você hoje consegue sobreviver com a gasolina mais de 8 pila, pagando o imposto que a gente paga, e aí você está lá tocando o teu barco com a empresa há mais de 5 anos, quem sou eu para desmerecer um trabalho que você está fazendo? Então, parabéns, tá? A gente vai começar aqui, como eu te falei, partilhando a tela aqui dessa apresentação. Vou só responder algumas perguntas no final. Se der aqui no meio, até com a equipe ajudando aqui, a gente vai começar a bater um pouco do papo, né? Mas para a gente não desviar, eu não vou aprofundar, desculpa, eu não vou aprofundar 100% de todas as informações que a gente vai fazer nessa apresentação, porque eu fiz uma pincelada, na verdade, com mais de 10 perguntas para que eu pudesse estar fazendo essa aula. Deixa eu tomar água aqui que te engasga um pouquinho, né? Então, eu vou passar essa informação para vocês aqui, em cima das informações que me foi questionada durante mais ou menos esses 15 dias aí que o pessoal participou de alguns treinamentos comigo, ok? Então, quando a gente fala de vendas, é sempre algumas perguntas que são muito básicas, né? E a primeira é, você falha no atendimento dos seus clientes? Cara, por que eu estou falando isso para você? Eu recentemente tenho um empresário que fez uma compra numa grande loja dessas de varejo, que é a Magalu, comprou 6 computadores, os 6 computadores chegaram para ele, e o legal é o seguinte, você pega o computador, compra, o computador, ela me falou, parabéns, você comprou, foi aprovado, está a caminho, chegou no CD, está chegando na sua empresa, chega a tal hora, mas chegou, parabéns, chegou para você. Só que é o seguinte, quando o computador chegou lá para ele, o computador não veio com o programa que ele estava comprando. Na verdade, ele veio com outro sistema operacional. E ele estava no dia da inauguração dele e ele precisava dos computadores.
E aí, como é que a gente faz? Então, só estou mostrando para você que às vezes a gente falha no atendimento dos nossos clientes e a gente precisa melhorar. Não significa que por ser grande ou pequeno, a gente não possa estar pegando com as falhas e aprendendo. Ao invés de questioná-las, a gente tinha que escutar e melhorar. Eu acho que essa é a primeira dica que eu posso estar passando para vocês aqui de venda. Melhore a sua audição com os seus clientes. Melhore os canais para escutar por que os seus clientes têm, às vezes, dificuldade de estar atendendo ou estar, de repente, correspondendo ao que você quer lá na sua empresa. Porque isso é uma falha muito grande, a gente não escutar o que os clientes estão falando, beleza? E, segundo, você conhece as ferramentas que poderiam evitar tais falhas? Muitas vezes a gente não pratica essas ferramentas e aí, consequentemente, a gente falha bastante, tá? Então, existem técnicas que a gente vai colocar e aí esse é um outro ponto, né? Todo mundo acha que para implementar alguma coisa na empresa, a gente precisa gastar uma grana. Toda vez fala assim, vou gastar uma grana. Não, existem técnicas que eu vou passar para você que não vai ter pegadinha. Eu não vou tentar nesse momento aqui chegar para você, só vou te falar isso aqui se você me pagar. Não, não tem pegadinha. A gente vai falar tudo que possível. Esse canal nosso aqui é exatamente para isso, para poder estar fazendo um sistema onde eu possa estar apresentando para alguns empresários algumas parcelas fáceis de você colocar aí na sua empresa, alguns sistemas fáceis para que você possa estar implementando na sua empresa e dicas simples para que você possa estar implementando de forma simples na sua empresa. Tem gente que fala, não, ele só vai dar uma pincelada e aí depois eu vou ter que ficar nesse vídeo até o final. Não, eu vou te falar tudo que eu puder falar aqui. E caso esse vídeo não seja 100% transparente para você, eu quero que você também coloque aqui nos comentários. Olha, você fala que é 100%, mas não é. Então, se isso aí for verdade, você escreva aqui que eu vou tentar melhorar, inclusive, a minha forma de comunicação. Como eu falei no início aqui desse bate-papo, eu deixei um grupo seleto que eu chamo de VIP, lá no grupo Daniel Couto Lima, para que a gente possa estar tirando todas as dúvidas. Eu não coloco ali, não fico passando para vocês propaganda ali de cursos ou nada. É exatamente assim, ó, vai ter uma live na terça-feira à noite, na quarta-feira à noite, na quinta-feira à noite sobre o tema tal e a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Os cursos que eu vendo são totalmente separados desse bate-papo. Aqui eu costumo dizer que eu aprendo muito mais do que ensino, porque vocês passam as dúvidas, eu tento pegar as técnicas que eu possuo nessa experiência que tem de mercado e tento transformar isso aí para facilitar a sua vida. Então, mais uma vez, vai estar sempre esse número aqui do lado, eu vou deixar também na descrição do vídeo para que você possa estar pegando e fazendo parte disso. É só mandar um WhatsApp lá para a gente, falando, eu queria fazer participação desse grupo aí, e eu lá marco as datas para que a gente possa estar fazendo bate-papo igual esse aqui, beleza? Dando continuidade, o que a gente vai falar aqui que seria de vendas. Bom, vou pegar aqui 10 pontos de vista de clientes. Algumas linguagens foram mais ou menos elaboradas para que a gente possa estar falando também de forma empresarial, tranquilo? Você vai ver que isso aqui é por votação. Os clientes fizeram pela internet, fizeram pesquisas em loco lá na loja e também foi uma outra pesquisa que eu fiz em algumas empresas que são especializadas a atender demandas de reclamação de clientes, beleza? Então, o primeiro, assim, nessas técnicas com problemas que a gente pega do cliente, elas foram por ordem de votação. Ou seja, a primeira informação, como aparece para a gente aqui, falha de comunicação entre equipes. Essa daqui foi a mais votada entre todos. Vou voltar ao exemplo que a gente comentou aqui, dar outros ao longo do tempo, da falha de comunicação que a gente teve da entrega dos computadores. Então, a pessoa comprou os 6 computadores, teve toda a informação através do robô, dizendo que a máquina ia chegar, que dia ia chegar, como é que ela ia chegar, no horário, e parabenizou a entrega da máquina. A máquina ela não tinha o sistema operacional que o cliente precisava. E como ela não tinha o sistema operacional que ele precisava, no dia da inauguração da loja dele, ele saiu correndo conforme instrução do 0800 da empresa e levou numa loja para poder estar resolvendo. Quando chegou na loja, ele botou os computadores em cima do balcão e falou assim, olha, cara, eu entrei em contato com a loja, com o setor de saque de vocês, que é o sistema de atendimento ao cliente lá, o serviço de atendimento ao cliente, e eles me pediram para chegar aqui na loja para a gente poder estar resolvendo esse problema do meu sistema operacional. Aí o cara pegou os 6 computadores, botou em cima da mesa, pegou, virou as costas para ele, começou a digitar alguma coisa no computador, voltou com ele no papel, pediu para ele assinar, ele falou, vou assinar o quê? Ele falou, não, isso aqui é o ressarcimento do dinheiro que você pagou às máquinas. Aí ele falou, mas eu não quero o dinheiro, eu quero a minha máquina com o sistema operacional. E aí começa, assim, não vou contar aqui que ele ficou brigando lá com a pessoa e a pessoa não tinha entendido, mas olha aqui como a gente tem falha de comunicação entre as equipes. Você treinou, fez um puta trabalho, gastou um puta dinheiro para alguém fazer uma venda tua online. E aí agora que a venda foi realizada, o cara vai fisicamente na loja e a pessoa tenta devolver o dinheiro.
Olha como é que é contraditório. Olha a falha de comunicação que tem nessas equipes. E lá embaixo a gente vai dar algumas dicas para poder facilitar isso aí para você, beleza? Confusão sobre o público-alvo. Quantas vezes a gente prepara o nosso produto para um público que, na verdade, não é o público? Por que eu estou colocando aqui como confusão do público-alvo? Vou dar pequenos exemplos. Instagram. Eu conheço várias pessoas que falam assim, cara, eu sou fera no Instagram. Eu sei mexer em Instagram pra caramba. Aí você entra no Instagram do cara, às vezes tem 30 mil inscritos ou seguidores, como fala. Desses 30 mil inscritos, sei lá, 10 mil seguidores que sejam, nenhum curte sua foto, nenhum curte o seu produto. 10 mil, 20 mil pessoas entram no seu site e não compram. Muitas pessoas entram no seu supermercado e não compram porque acham caro. Mas aí você paga um cara que sabe mexer pra caramba no Instagram e esse cara, infelizmente, não sabe como é que ele descobre o seu público. E aí começa um ponto importantíssimo aqui. Quando você entra lá para fazer a divulgação dos produtos, não é simplesmente você pegar e colocar patrocinar. Você vai ter que colocar faixa etária, você vai ter que colocar a idade da pessoa, faixa etária, você vai ter que colocar perfil da pessoa, região da pessoa. Você tem uma série de outras informações que poderia estar colocando ali. Não é simplesmente porque eu sei fazer rápido uma foto, que eu sei postar rápido uma foto, que eu saiba mexer em Instagram. E eu conheço empresas que gastam dinheiros absurdos com pessoas que são expert em Instagram. Ah, não, eu boto esse cara porque ele faz toda a minha mídia. Pode ser que você esteja botando dinheiro e ele esteja levando pessoas que não têm o perfil lá. Um outro problema que a gente tem sobre essa questão de público-alvo, né? Quando a gente começa a entender, existe uma coisa que eu vou evitar usar termos em inglês aqui, tá? Vou tentar falar o máximo português possível. Se tiver algum termo em inglês, eu vou tentar traduzir aqui do meu jeito para que seja mais claro para você. Mas imagine o seguinte: existe uma coisa em inglês que é B2B, B2C, que é B2B seria empresa para empresa e B2C seria empresa para cliente final. Vou pegar um curso de inglês. O curso de inglês, quando é uma franquia, você vai lá, compra uma franquia de um curso de inglês e o franqueador master vende para a franquia livros. Ele não vende curso de inglês, ele vende livros. Então, você, quando compra um nome, você tem que vender livros. E esses livros que a gente vende ao longo desse período, que é o que a gente está falando aqui agora, você tem uma característica sensacional, que é o seguinte: você vende para o cliente final, você tem que trazer o cliente final aqui e convencê-lo de fazer um curso de inglês. O franqueador master faz a propaganda, mas o franqueador tem o cliente dele, que é a franquia. E a franquia tem o cliente dele, que é o cliente final. Então, muitas vezes a gente compra o nosso produto e não sabe se a gente vende para a franquia ou se a gente vende para o cliente final. E aí você fica naquela assim, imagine uma fábrica de gelo. Você faz uma fábrica de gelo para vender gelo na porta. O teu público não é quem compra na porta. Não significa que você possa atender os dois públicos, mas o teu público é um público que compra um valor muito maior do que, perdão, um volume muito maior do que uma coisa na porta, tá? Se não ficou claro, você pode escrever aqui que a gente tenta voltar nesse exemplo, tá? Falta de avaliação de resultados. Vamos pensar aqui, os caras compram o teu produto e a gente meio que vai ter ainda pós-venda aqui também, que ele mexe um pouquinho com isso, mas desculpa o palavrão, mas a gente meio que caga para o nosso cliente. Então, qual é a avaliação de resultados? A gente vendeu o que tinha que vender? A gente sabe um relógio? O que é relógio dentro da nossa empresa? Se você tem que vender 100 produtos numa semana, num mês de 4 semanas, você vai ter que pegar 100 e dividir por 4. Não adianta. Então, por semana, você tem que fazer 25. Se eu pegar os 25 e dividir por dia da semana, significa que eu tenho que fazer 5 por dia. Por quê? 5 segunda, 5 terça, até chegar sexta para 25. Se na segunda-feira eu não fiz 5, geralmente eu não vou conseguir entregar os 25 na semana. Se eu não vou entregar os 25 na semana, eu não vou conseguir entregar os 100 no mês. Se eu não vou conseguir entregar os 100 no mês, eu não vou conseguir manter minha empresa rodando. Aí eu preciso de crédito e eu começo a ter minha enrolação. Então, essa falta de avaliação de resultados ela é muito importante para vocês. Tranquilo? Bom, incompreensão de papel. Isso aqui ele é sensacional. Por quê? O dono, muitas vezes, por ser centralizador, ele esquece o papel dele de dono, que pensar num global, ele vai lá, mete a mão na operação e acha que está fazendo certo. Vou te dar um pequeno exemplo. Uma das empresas que eu prestei consultoria tinha uma dona que estava na sobreloja, e essa sobreloja, ela viu um gerente não conseguindo realizar uma venda, ela rapidamente desceu da sobreloja, foi lá embaixo, conseguiu converter a venda, a cliente comprou, ela voltou para o lugar dela e não fez nada com a gerente. Aí eu cheguei para ela e ela chegou para mim, viu? Eu quase perdi a venda. Eu falei assim, você acha que agora que você desceu e resolveu esse problema dessa venda, você resolveu o problema da sua empresa? Ela parou, ficou olhando para minha cara. Eu falei, claro que não, porque o teu gerente perde as vendas.
E se você não fizer um treinamento no seu gerente, ou se você não trocar o seu gerente, você vai ter perdas de venda que você não vai estar prestando atenção. Nessa você conseguiu ver. Mas quantas vezes seu gerente perde venda lá na ponta simplesmente porque não tem treinamento ou simplesmente porque não tem perfil, tá? Ausência de feedback. Ele perdeu essa venda. Eu sentei com ele para dar o feedback do que eu achava dessa perda de venda? Não. Eu só falei para ela, pô, você não tem que atender assim. Não é assim que se dá feedback. Feedback, ele precisa ter fatos reais. Ele precisa ser na hora que aconteceu o fato. Lógico que você tenha a sensibilidade de entender a emoção do momento, que se você der feedback para alguma pessoa, eu brinco que às vezes assim, eu vejo pessoas que tomam aquelas cervejinhas a mais, aquele vinho, ficam lá encaixaçado, aí chega a mulher e vai querer dar um feedback pro cara bêbado. Meu, esquece, é a mesma coisa um funcionário teu. Se ele está chateado, se ele está triste, se ele está estressado, não vai adiantar o feedback naquele momento. Mas feedback geralmente tem que ser feito no momento que aconteceu o problema, porque aí você está com uma ideia fresca, não deixa fugir a ideia, e aí você usa o que aconteceu como exemplo, e não o histórico passado. Porque tem gente que fica, lembra naquela data? Bom, a pessoa pode ter mudado. Ou lembra naquela data, você era bom, só que agora você não é mais. Entende? Então, tome muito cuidado com isso. Desalinhamento de objetivos e metas. Cara, esse é um outro ponto que eu fico vendo o seguinte. Como você monta um processo, e esse processo tem que ter... Vou dar novamente um exemplo aqui do gelo, né? Eu me lembro que na empresa de gelos, a meta seriam 327 caixas dias. As pessoas vendiam 100 e ficavam felizes. Olha o que eu estou te falando. Para pagar as contas, uma empresa ela tem que ter um ponto de equilíbrio, como a gente fala. A gente precisa de um número. E se esse número ele for desenhado, você precisa pegar esse número e seguir esse número. Novamente, se eu tenho 100, divido por 4 semanas, 25. Se eu tenho 5 dias na semana, divido 5 por dia e sigo. Só que o que acontece? Se um cara consegue, às vezes, vender 5 negócios, a gente vai lá e comemora, só que ainda faltam mais 20 para completar a semana. Então, esse desalinhamento de objetivos e meta, ele precisa ter um vínculo a alguma coisa financeira para que você possa ter noção de quanto você precisa vender. Eu vejo pessoas falando vende, 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 e aí tem hora que eu fico cansado de tanto vender, mas eu não sei quanto eu tinha que ter vendido ou se eu vendi o suficiente. Pode ser que eu esteja errando, beleza? Bom, falta de investimento na equipe. Esse é um outro ponto. Ninguém treina, ninguém senta com a equipe, ninguém bate papo. Ninguém chama, às vezes, um curso ou um treinamento para poder estar facilitando essa comunicação com a equipe. Um outro exemplo clássico. Você contrata uma empregada doméstica, essa empregada doméstica vai para sua casa e começa a limpar a sua casa, arrumar a sua casa toda, e aí você chega para essa pessoa e fala para ela assim, você fez errado. Aí a pessoa fala assim, mas você não me falou o que tinha que fazer. Mas toda empregada doméstica sabe o que tem que fazer. E eu vou falar para você, isso acontece não só com as empregadas domésticas. A gente entra nas empresas achando que quando a gente contrata uma pessoa, a pessoa já tem que saber o que fazer. Não. Ela não foi instruída sobre a cultura organizacional, ela não sabe como funciona o organograma, ela não sabe o que é um funcionograma, ela não sabe quem é o líder imediato dela, e ela só é jogada. Muitas vezes, ó, lê esse manual aí, agora que você lê o manual, você já sabe o que tem que fazer. Gente, mundo que é mundo não funciona assim, beleza? Bom, a falta de comprometimento com a equipe. Olha, estou pegando um ponto, como eu te falei, do questionamento dos clientes e trazendo um pouco mais técnico para a gente estar aqui conversando, tranquilo? Senão, se eu estivesse falando para os clientes, eu estaria falando com uma linguagem um pouco diferenciada. Mas aqui eu estou falando com pessoas que têm empresas que atendem essas pessoas. Falta de comprometimento da equipe. Vamos voltar ao exemplo lá da Magalu? Vendeu, fez todo o esquema, chegou lá na ponta, o que o cliente fez? Toma o teu dinheiro de volta aqui e resolveu. Você acha que teve algum comprometimento? Eu queria dar um exemplo também, né? Eu fui construir a casa que hoje eu resido e eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que estavam fazendo a construção. E numa sexta-feira, o responsável pela obra não foi na obra pagar os pedreiros. E aquilo me deixou muito chateado, né? Porque a gente contrata e o serviço às vezes não é bem prestado. Mas como eu estava lá para poder estar acompanhando as minhas métricas, né? Porque eu tinha que naquela semana ver até onde a gente chegou. E eu cheguei para os pedreiros e falei para eles assim: o que vocês estão fazendo? Aí os caras, porra, eu estou trabalhando, eu não estou recebendo. Falei, não, não. O que você está fazendo? Aí ele parou, como assim? Eu falei, não, o que você estava fazendo? Ele, pô, eu estava batendo laje. Eu falei assim, não, você estava batendo a laje. Beleza. Então, assim, deixa eu contar uma coisa para você, cara. Eu vou botar minha família aí dentro. Se você bater essa laje e essa laje cair, ela vai matar a minha família.
Eu não queria que você viesse para cá bater a laje, eu queria que você batesse a laje que não vai cair em cima da minha família, que eu tenho que ter essa segurança. E dessa forma que você vai ter a segurança de recebimento, porque assim, eu não vou botar mais o dinheiro no empreiteiro para te pagar. A tua folha de pagamento agora é responsabilidade minha e o empreiteiro tem a responsabilidade com a obra. Eu vou mudar o meu negócio com ele porque eu entendi que eu preciso fazer isso com ele. Eu só queria que você tivesse o comprometimento do seguinte: não bata uma laje, por favor, você vai bater uma laje para ela não cair, para ela ter a minha família aqui. Parece bobeira, mas ali eu acho que a pessoa entendeu o que ela estava fazendo, porque até então ela estava recebendo dinheiro, aliás, não estava recebendo dinheiro. Eu acho que os funcionários precisam aprender a ideia e não simplesmente, como se diz aí, fazer, né? Eu não quero que você faça, eu quero que você entenda porque você está fazendo. Porque se você não entender porque você está fazendo, você não tem o comprometimento que as pessoas querem. Pense muito nisso, tá? Recursos tecnológicos ineficientes. Cara, voltando à obra também, né? Você sabe que você bate uma laje, você bota uma máquina, a máquina joga o cimento lá em cima. Agora, você botar uma pessoa para ficar rodando o cimento aqui embaixo e subir com o balde, é extremamente cansativo. Isso pode estar acontecendo na sua empresa. Você pode estar uma pessoa com venda que tem que pegar um papel, que tem que assinar um documento, que tem que puxar uma autorização de um, que tem que fazer um processo para chegar lá no gerente, lá na ponta, que às vezes não está disponível naquele momento para fazer uma venda e o cara desiste porque essa burocracia que a gente arrumou dentro da nossa empresa, que poderia ter sido, de repente, por uma emissão de uma nota ali, o cara assina para estar resolvido, isso prejudica. Eu vou, às vezes, em algumas empresas, assim, até material de construção acontece muito, mas um assina um papel, que pega outro papel, que leva na mão de um papel, que o outro põe um papelzinho, não, uma caneta na orelha, um papel no balcão, leva. Eu falei, cara, uma burocracia tão grande para entregar um produto que dá vontade de não comprar. É porque a gente só compra porque precisa mesmo, né? Bom, e por último, o que a gente falou aqui seria o pós-venda. Quem na sua empresa ou quem na sua equipe faz um bom pós-venda? Você acaba de vender, e eu vou falar para você assim, ó, eu achava o pós-venda do banco sensacional. Veja que exemplo simples que o banco faz, e eu achava aquilo perfeito. Trabalhei no banco durante 18 anos da minha vida, tá? Tive muitos treinamentos sensacionais lá dentro para atendimento de público. Então, assim, para mercado financeiro, banco, gestão de pessoas, tive a oportunidade de ser executivo de banco internacional por 10 anos da minha vida, tá? E olha só, aniversariantes do dia, o banco obrigava os gerentes a ligarem para todos os aniversariantes do dia. E ele não obrigava você a vender, mas, pô, cara, ninguém que tenha venda na veia não tenta pegar essa própria oportunidade de fazer isso. Mas só de você ligar e parabenizar, você já está vendendo uma humanidade, uma proximidade, você já está vendendo ali, de repente, um contato com um cara que muitas vezes não teve tantos telefonemas durante o dia. E eu queria contar uma história minha que aconteceu. Eu liguei para uma senhora, era 5 horas da tarde, para parabenizá-la de 79 anos de idade. Isso é verídico, bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, ali na São Clemente. Eu era gerente PJ, eu liguei para uma sócia de uma empresa e descobri que, na verdade, assim, ela é, na verdade, mãe do cara que botou na empresa, mas eu liguei para o sócio para parabenizar. E eu liguei para ela e falei com ela assim, cara, o banco hoje não está te ligando para fazer negócio, o banco hoje está te ligando apenas para parabenizar o seu dia. Gostaríamos muito de agradecer como nossa cliente, para fazer aquele, né? Eu sei que parou, ela ficou uns 2 minutos assim, falei, será que ela está na linha? Alô, alô, alô. Aí me pegou, voltou uma voz chorosa, e a pessoa me falou assim, você foi a primeira pessoa que me ligou hoje para dar os parabéns. Imagina uma pessoa de 79 anos recebendo um telefonema de um gerente de banco para dar os parabéns para ela. Nem a família dela ligou para ela. O que você acha que aconteceu comigo e essa, sem brincadeiras à parte aqui, não teve envolvimento de pessoal, não. É só simplesmente teve uma conectividade ali tão significativa, cara, que todo dia passava na agência para poder falar bom dia, meu filho, legal e tal. É bombom, é flor e tudo, mas assim, eu não fiz pelo bombom e pela flor. Eu fiz pela obrigação do banco, mas depois que eu entendi, que eu aprendi que aquilo ali era importante, esse pós-venda ele é sensacional. Você ligar para um cliente para saber se o produto está funcionando, se o produto está ok, e se ele indicaria aquele produto para alguém e ele falar que sim, você pode pedir o nome da pessoa, o telefone e continuar a tua venda. O pós-venda serve para vender. Ninguém usa o pós-venda para isso. E eu acho isso um absurdo. Bota essa dica aí que ela é grátis na tua empresa. É só pegar a tua carteira de clientes e liga para essa galera. Simples. Tranquilo? Agora, nessa questão de erros de gestão do atendimento para erros de venda, eu vou falar um pouquinho sobre organizando e pesquisando essa informação.
Vamos ver se pela lógica de empresário, eu vou pegar a votação das pessoas e agora eu vou tentar organizar para tentar passar pelo menos o ponto de vista que eu tenho sobre, tá? Vamos falar o seguinte, se eu não tenho feedback para as pessoas, eu tenho problema de falha de comunicação entre equipes, você concorda? Porque se a falha está num lugar e eu consigo pegar essa falha e resolver, dando feedback para a pessoa, a equipe que falhou no segundo momento, eu vou lá no segundo momento, resolvo dando feedback para a pessoa. Falhou no terceiro momento eu estou lá dando feedback. Incompreensão de papel. Eu sou gestor. O gerente é gerente. O gerente não é atendente. O gerente não é atendente de telefone. Ele precisa ter a compreensão do papel dele no organograma. E você vai ver que existem ferramentas lá na ponta que são grátis, assim, fáceis, você não gasta nada que você poderia estar colocando. Mas essa incompreensão de papel, assim, dono quando desce e fala com o cliente final, dificilmente tem chance de resolver o problema, porque, bom, vamos para um exemplo prático. Entro no restaurante, peço um prato, reclamo do prato, quero falar com o maître. O cara fala, olha, não adianta, o prato é assim, o prato ele vem, a carne vem dessa forma, de repente a massa vem de uma outra forma, então, não quero. Vai, passa para o gerente. Conversa com o gerente, mas o prato é assim. Quando chega no maître, o maître fala assim, senhor, tudo bem, o senhor, quer dizer, foi uma abordagem diferente que eu vi isso numa mesa, eu achei interessante. Ele chegou, o senhor entende sobre al dente ou não? Aí o cara falou, não, então, essa massa ela é vendida ao dente. A carne ela é vendida ao ponto. Então, quando eu faço a conjunção das duas coisas, o prato está perfeito para o senhor. É o padrão da nossa empresa. O senhor precisa trocar o prato? Aí o cara, não, eu só queria que você entendesse que agora, assim, o prato... Quer dizer, o cara falou 3 vezes a mesma coisa. Quando chegou a terceira pessoa lá, ele se sentiu atendido. Agora, imagine se você tivesse falado direto com o patrão. Não tem filtro. É meio que jogo de xadrez, assim. Peão fala com peão e rei não dá para falar com peão, porque senão você tira o jogo do acontecimento. Você tem que entender como rei o que está acontecendo no seu reino. Você não tem que ir lá para o povão num primeiro momento e se enturmar lá no povão. Você tem que primeiro pegar os feedbacks, as informações, para na hora que tiver as soluções, você comparecer ao povo e entregar a solução. Então, se você é dono de empresa, não se preocupe que você não vai ficar sendo um cara mal visto, de que você não entra em contato com o cliente. Não, você tem que pegar o teu cliente, lembra do cliente final ou o cliente intermediário que a gente tem? O cliente da franquia, do franqueador é a franquia. O cliente da franquia é o cliente final. Numa empresa, o seu cliente é o cliente interno, são os funcionários. O cliente dos clientes internos é o cliente final. Então, essa incompreensão de papel acontece muito em outras empresas. Então, tome muito cuidado. Esse negócio de você estar atendendo na mesa não significa que você não possa fazer, tá? Não estou levando para o radicalismo. Mas se você fizer isso com frequência, significa que a reclamação não vai mais ser aceita pelo maître. Sim, não se preocupe que o dono daqui a pouco está aqui e você reclama com ele direto. Pensa muito nisso, tá? Pense muito nisso, tá? Falta de comprometimento da equipe. Se eu não sei o meu papel, como é que eu vou me comprometer? Né? Como comprometer o meu processo se eu não sei se lá na venda online a coisa chega pelo correio, se chega as mensagens, se pode ter esse tipo de falha. Nesse tipo de falha, quais são as possíveis soluções? A gente não fez até agora nenhuma clínica de objeções, a gente vai falar um pouquinho mais disso aí aprofundadamente, tranquilo? Então, eu não tenho comprometimento, porque eu também não tenho feedback, não sei qual é o meu papel, aí começa essa falha de comunicação entre equipe. Falta de avaliação dos resultados. Que resultados? Quais são os resultados da sua empresa? Abre seu coração para mim mesmo. Sua empresa tem alguma coisa planilhada para fazer de resultados? Eu vejo muitas pessoas falando assim, cara, eu tô doido para ficar rico. Eu falei, beleza, qual é o teu plano para ficar rico? Não tem. Então, como é que você vai ficar rico? Ah, quando eu acertar na loteria, eu vou ficar... Bom, beleza, você joga? Não. Então, como é que você vai acertar? Então, como você vai fazer a avaliação da sua empresa, se ela está funcionando, se você não tem métricas para fazer isso? E se você não tem resultados para poder correr atrás, você tem problemas de avaliação de resultados. Tranquilo? Falta de investimento na equipe, você não precisa nem contratar uma equipe externa, mas se você fizer um bom trabalho do que a gente vai falar aqui no final, suas vendas aumentam simplesmente porque você vai entender o seu papel. Pense nisso. Tranquilo? Aqui é uma análise técnica, né? Após, como eu te falei, de 37 empresas de diversos segmentos. Trabalhamos com empresas de advocacia, com empresas de venda, com transportadora, com empresa de venda de cosméticos. E foram mais de 84 empresários de diversas idades também treinados, tá? Gente de 17
gente 80, gente de 50, e assim, é legal que a gente pega essas técnicas e a gente começa a ver a nossa gestão, e aqui entra o ponto do consultor Daniel Couto Lima com os empresários para poder entender quais são as dificuldades dele, tranquilo? Então, assim, as dificuldades que eu identifiquei ao longo desse tempo, plantão de sócios, cara, isso é um inferno na cabeça dos empresários. Não sei se acontece na sua empresa, se tem quase 99% de chance de estar certo, mas tem sempre um sócio que acha que trabalha mais que o outro. Tem sempre um sócio que acha que o outro sócio é um imbecil. Tem sempre um sócio que no dia do plantão dele, o filho dele passou mal, alguma coisa aconteceu, teve que jogar para o outro sócio, aí depois ele teve que cumprir, o outro sócio não foi, e aí começa o sócio falar para os gerentes, para os funcionários que o outro sócio é um imbecil. Cara, e uma briga de plantão de sócios aqui é todo dia de consultoria eu pego isso. Precificação. Você está lá fazendo o seu trabalho, vou dar aquele exemplo de fábrica de gelo. Pô, se eu faço fábrica de gelo, eu vendo para atacado, eu faço, sei lá, 1.000 caixas dia, eu faço 2.000 caixas de gelo dia, eu não vendo um saco na minha porta. Se eu vender um saco na minha porta, eu ganho muito mais dinheiro, mas se eu focar a venda de R$ 20, ao invés de vender por R$ 8 no atacadão, eu vou fazer uma única venda, mas não vendo o restante que tem. Beleza? Só para você entender. Então, você identificar se você trabalha para o varejo ou para o atacado é muito importante. Dificuldades da palavra final. Vamos lá. Quem manda? Eu nunca vi tantas empresas com tantos caciques. Você vai fazer. Aí o outro chega, não vai fazer. E aí você, como gerente, fica ali no meio dessa muvuca de briga de pessoal, né? Vamos pensar assim. Quem não passou por isso? Eu, como consultor, entro nas empresas, começo a implementar. Um sócio fala para mim assim, é para fazer. O outro, não vou fazer agora. Aí os dois falam, bom, beleza. Quem é que manda? Eu, como consultor, passo por isso. Imagine você como sócio, você como empresário, se você não passa isso com a sua empresa. Então, a gente precisa deixar esses papéis muito bem definidos. Existem técnicas que aí a gente não vai aprofundar muito aqui agora. Mas um exemplo, quando a gente faz um modelo de vendas, e eu chego lá no meu modelo de vendas e apresento isso para um casal que seja, eu chego para o casal e falo assim, quem decide as cores? Isso para colocar o jogo entre os dois. A cor quem decide é a mulher. Quem decide o preço? Ah, é o marido? Fechou. Na hora que eu vou falar de preço, eu falo com o marido. Ele, calma que eu vou falar com minha mulher. Eu falei, não, mas você me falou, ela me falou que você decide, então eu tenho que tratar com ela? Então deixa que eu ligo para ela. A pessoa fica tão sem graça, porque ela falou, eu que resolvo. E aí agora não é ela que resolve. Aí na hora de decidir a cor, isso acontece com teus filhos dentro de casa. Se tua mãe, se a mãe dele deixa tomar sorvete antes do almoço, ele vai pedir a mãe para tomar sorvete antes do almoço. Agora, se a mãe não deixa, ele vai pedir o pai, porque o pai deixa antes do almoço. Agora, se precisar de qualquer outra coisa, automaticamente você vai ter, só um segundo, esqueci de botar aqui no Vibracall, automaticamente você vai ter aqui uma informação que é o seguinte, filho, você tem que seguir um dos dois. Então, o teu gerente precisa ter esse direcionamento dentro da empresa para simplesmente não como é que se diz assim? É muito ruim para você chegar perto de um sócio e falar que você tem que implementar alguma coisa e o outro sócio vir no meio do caminho e travar. Eu acho que já aconteceu isso com várias pessoas. Então, se você está fazendo na sua empresa, por favor, pare, beleza? Exposição de material. Pô, cara, isso aqui eu postei até uma coisa agora no meu Instagram, depois dá uma olhada lá. Acontece com empresa de pequeno, de grande porte, de médio porte, de todos os tamanhos, tá? Não tem jeito, acontece em todas as empresas. A Grande Casa Bahia, tá lá no meu Instagram, você pode entrar, botei até um texto lá. A Grande Casa Bahia estava vendendo televisões, e essas televisões que estavam expostas lá na vitrine, nenhuma televisão estava ligada. Explica como é que você vende um produto que não está mostrando para o público como é que ele funciona. Pô, vou botar um carro e eu vou lá ligar o carro. Não liga não. Ah, por que não? Porque não tem combustível. Eu falei, cara, como é que você expõe um carro numa loja que você não bota combustível para o cara ligar e ver como é que é o carro? Será que você não está botando muita luz? Pouca luz? Será que você não está tendo a ficha técnica do teu produto de uma forma não tão assertiva? Então, pensa muito nisso, que eu tenho certeza que isso aí é um problema enorme nas empresas. Quem é o seu cliente? A gente falou isso aí naquele exemplo do Instagram. Então, Daniel, quem é o seu cliente? Bom, meu cliente é o franqueador para franquia ou o cliente final? Olha que legal. Vou dar um pequeno exemplo que eu cito às vezes no nosso treinamento mais aprofundado de vendas. Na Boticário, a Boticário já faz a propaganda dele em cima disso.
A Boticário não vende perfume, a Boticário vende presente. Para tanto, você chega lá no Dia dos Pais, presenteie o seu pai com o Malbec. No Dia das Mães, ele não fala para vocês, vem aqui, compre meu produto para você usar. Então, a Boticário não vende cosméticos, ela vende presente. E aí, quando a gente começa a pegar essa sensibilidade, a gente começa a entender o que, que a gente está fazendo na nossa empresa. São coisas muito simples, mas você precisa entender primeiro o que você vende. Pense nisso, tá ok? Bom, reunião de direcionamento. Vou te dar um desafio. Você liga hoje para o teu gerente de banco e vai conversar com o teu gerente de banco. Gerente de banco, 9 horas da manhã. É um desafio. Liga 9 horas de manhã para falar com o teu gerente de banco para ver se ele vai te atender. Ele está numa coisa chamada reunião de direcionamento. Eu vou pegar sempre o exemplo que a gente falou no início para poder seguir e não perder a linha de raciocínio. Mas pensa assim, se eu tenho 100 dividido por 4, que dão 25, que são as semanas, se eu tenho 5 por dia, se na segunda-feira o gerente não fez 5, na terça-feira ele tem uma reunião de direcionamento para falar assim, e aí, cara, como é que você vai me entregar os 10 hoje? Por que que você não entregou os 10, os 5 ontem? O que que aconteceu? Deixa eu ver se eu dou o direcionamento. Isso é feedback. Isso é uma reunião de direcionamento. Reunião de direcionamento, para mim, é uma das coisas mais importantes. Passei recentemente nas girafas, lojas de girafas de alimentação. Eram umas 9 e pouca, estavam todos na equipe lá reunidos para saber o direcionamento do dia. Um gestor precisa de direcionamento para as pessoas. Eu gosto muito de música, né, de rock. Um guitarrista não toca na hora que ele está afim. O vocalista não canta na hora que ele está afim. Eles têm uma reunião para poder falar, olha, aqui é o GIF, aqui é o refrão, aqui é o riff, né, perdão. Aqui é o riff da música, aqui é o refrão. Aqui tem toda a história que a gente tem que fazer na música. Então, eles não vão ali sem ensaiar. A tua empresa precisa ensaiar. Venda também se ensaia. Eu acho que é isso que você tem que fazer na sua empresa. Bom, do financeiro, vamos pensar, como a gente falou, né? Eu não tenho um fluxo de caixa projetado. Quanto é que eu tenho que saber para vender minimamente? Pô, estou te falando que eu entro em... Bom, vamos pegar aqui, né? Eu conheço a João, TOTS, Sigodonto, Sage, sei lá, vou falar uns 200 aqui. Eu não conheço nenhum que tem fluxo de caixa certeiro. Quando eu entro na empresa, eu não consigo achar. E aí, como é que eles sabem que ele tem que vender? Um não fala com o estoque do outro, eu estou te falando assim, uma dificuldade do caramba. Você pega as empresas como o da advocacia, o cara pensa que o sistema operacional dele é importante para poder falar sobre o andamento de processos. Dificilmente fala do financeiro. O financeiro sempre é fraco. Qualquer uma empresa que seja mais focada num serviço específico, o financeiro não tem como ser tão específico. Eles colocam alguma coisa muito superficial e vão. Bom, agora, quantos atendimentos eu tenho que fazer? Quanto eu tenho que fazer? Que dia eu tenho que fazer? Que relógio eu tenho que fazer? Eu não tenho essa informação, tá? Essa aí são as faltas de métrica que a gente está seguindo aqui. Se eu tenho uma falta de informação, automaticamente o que acontece? Eu passo para a minha equipe. Vou te dar um exemplo dessa falta de métrica de avaliação. Eu fiz trabalho numa empresa de auto center, e nessa empresa de auto center, um gerente chegou para o dono chegou para mim e falou que assim, cara, quando eu chegar a 500 mil, eu estou satisfeito, porque esse aqui é o teto da minha empresa e tal. Aí eu comecei a fazer uma conta com ele, cheguei assim e falei, vamos fazer uma conta básica aqui. Se você tem 8 pessoas vendendo, essas 8 pessoas perdão, eu vou botar uma para depois a gente voltar para as 8, né, para ficar redondo. Tem uma pessoa que atende 8 horas por dia. Essa pessoa atende 8 horas por dia e nessas 8 horas ela consegue atender de meia hora uma pessoa. O que significa que eu tenho que pegar as 8 e multiplicar por 2. Tranquilo que eu pego uma hora, divido de 30 minutos em 30 minutos e eu consigo fazer de 8, 16. Se o ticket médio dessa pessoa é de R$1.000, essa pessoa consegue fazer R$16.000 por dia. Se essa pessoa faz 16 mil por dia e eu tenho 10 vendedores, eu faço 10 vezes os 16 mil, que dão 160 mil por dia. Eu cheguei para ele e falei assim, como é que você me fala que você faz 500 no mês e fica feliz? Cara, ele parou olhou para mim e falei assim, cara, você que está limitando a sua empresa de crescer. Já pensou? Pensa nisso, preste atenção nisso. Você está limitando a sua empresa de crescer. Você só tem que dar uma métrica para a pessoa. Se eu tenho 8 atendentes, e desses 8 atendentes eu consigo atender de meia hora, ou se eu tenho 10 atendentes, se eu tenho 20 atendentes, você tem que pensar isso na sua empresa. Pô, se o cara consegue atender um cliente de meia hora, e eu não estou conseguindo atender todos esses clientes, eu não preciso ter 10, 15, 20 funcionários, porque assim, eu não estou na minha capacidade máxima. Ou eu preciso dar o feedback, o direcionamento, para colocar essas pessoas com um cliente
a cada meia hora. E na minha reunião de direcionamento, eu vou sentar com a pessoa para entender por que que não rodou uma pessoa a cada meia hora. Por que que eu não consegui fazer 16 mil reais por dia? Já criei uma outra métrica. E aí vou lá na minha reunião de feedbacks e acerto isso, beleza? Bom, precificação pelos concorrentes. Cara, isso aqui também é sensacional. Às vezes eu chego nos meus clientes, converso com eles, eles chegam para mim e falam assim, Daniel, isso aqui é sensacional. Por que que o teu preço é esse? Ah, porque o meu vizinho faz esse preço aí. Pô, mas e se o vizinho está fazendo errado? Ah, não sei, é mais ou menos isso. Eu fui naquele ali, ele cobra 10, aquele outro cobra 15 e eu estou fazendo 13. Cara, mas quanto você tem que fazer para poder pagar teu ponto de equilíbrio? Ah, não sei, não tem fluxo de caixa projetado, não tem essa ideia. Então, tome muito cuidado, que essa precificação pelos concorrentes é tão comum, tão rotineiro, que eu tenho certeza que está acontecendo aí com vocês. Bom, qual o mínimo temos que vender, que a gente falou sobre essa questão de saber precificar, quais as melhores margens, né? Eu vou falar aqui melhores margens, assim, quando a gente chega para os clientes e fala com ele assim, você sempre tem um produto que você tem uma margem melhor. Então, você pode fazer o desenho pela margem melhor. Quantos produtos você tem que fazer? Vai ficar mais claro no próximo slides aqui, tá? Essa questão de margens eu vou falar daqui a pouquinho. E misturar caixas, pessoa física com pessoa jurídica. Quantos e quantos empresários eu vou lá para bater um papo, o cara chega para mim e fala que assim, eu não tiro Prolabore há 30 dias, eu não tiro Prolabore, eu nunca tiro Prolabore. Aí eu entro lá no fluxo de caixa do cara, o que é isso aqui? Ah, isso aí é a prestação do meu carro. E quem paga o teu carro? A empresa? Isso aqui é o quê? O carro é para a empresa ou para você? É para mim. Então é Prolabore. Quem é que paga o plano de saúde da tua família? A empresa. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é Prolabore. Então cuidado que você está misturando caixa da empresa com caixa pessoal. E aí você não consegue identificar quem gasta mais, se é a empresa ou você. Então a minha sugestão é o seguinte, conta pessoal não passa no caixa da empresa. O caixa da empresa direciona para o caixa da pessoa física, chama-se Prolabore. E aí, meu caro sócio, se vire. Se vire. Se você precisa de uma secretária para fazer isso, é problema seu. Mas agora você não mistura o caixa da empresa com o caixa teu. Beleza? Bom, entra a questão, ainda não terminei o negócio da margem não, tá? A gente vai voltar a falar de margem ali. Os perfis de erro de gestão para poder errar lá na venda, existe o cara centralizador. Cara, o cara centralizador, se ele tiver 10 processos girando na empresa dele, ele se mete nos 10 processos e ainda liga para o pós-serviço e fica triste porque no pós-serviço alguém reclama do atendimento. Aí dá vontade de falar que assim, mas quem ferrou você? Você está brigando com o funcionário? Você que desceu, você que meteu a mão, você não instruiu o funcionário a fazer, você foi lá e fez. Então, se você fez, meteu a mão, deu exemplo, porque né, o pessoal fala assim, peguei a caixa, saí carregando a caixa, eu dou pelo exemplo, beleza. Se você tiver feito merda do cliente reclamar, quem é que você vai conseguir solucionar? Se você está envolvido no processo, tá? Você imagina um empresário que tenha, sei lá, 200 lojas espalhadas no Brasil inteiro, o cara vai lá no chão de fábrica e fica carregando caixa para lá e para cá. Não estou falando que você não possa dar o exemplo, mas se você entra em todas as lojas, pega a caixa e vai dar o exemplo, na hora que der merda, a pessoa vai falar que assim, cara, mas me ensinaram dessa forma. E você, como gestor, tem que entender que talvez possa colocar uma esteira, possa ter um outro sistema de distribuição. Então, pense como gestor. Pense naquele papel que a gente falou lá atrás. Você pode estar confundindo o seu papel de gestor com o papel de operacional. E a gente fala um pouquinho disso também, tá? E aí, como ele não delarga, ele fica chateado com todo o processo da empresa. Mas tem hora que a gente não delega, perdão, como ele não delega, ele delarga. E quando ele delarga, você se torna o delargador, que eu falo, né? Você não faz, você delega o negócio e não cobra. Se você delega e não cobra, significa que você vai ter o que lá na ponta? Ausência de reclamação de métricas, que a gente pega lá da reclamação dos clientes. Por quê, cara? Se você entregou para a pessoa e não cobrou, tipo assim, se eu peço um cara para fazer 10, eu vou chegar no final do dia e vou sentar com ele e falar que assim, 10, você não entregou, beleza. Por que não entregou? A gente combina. A melhor coisa do mundo é você dar um feedback para ter essas métricas. Você vai sentar com o seu funcionário e falar assim, cara, eu preciso que você me entregue 10. Você acha que você é capaz de entregar 10? Tá. Quais são as suas estratégias de fazer isso? Ah, isso. Posso contar com os 10 no final do dia? Você vai sentar com o cara e aí, entregou os 10? Ele não. Você ligou para 10 pessoas? Não. Por que você não ligou para 10 pessoas? Porque você combinou que ia ligar para 10 pessoas. Então, assim, fica ruim para a pessoa estar negando a não entrega, principalmente se você puder amarrar esses compromissos nessas reuniões de direcionamento. Quando você senta de manhã, você bota todo mundo na frente do outro e fala assim, cara, tu vai me entregar quanto hoje? A pessoa 10, 2, 3. Então, assim, isso é importante. Porque quando você promete na frente da pessoa, você pode estar até bêbado lá naquela festa que tua filha fala assim, vai me dar um iPhone, você fala, vou. Cara, você pode até passar depois a cachaça,
mas você prometeu na frente de todo mundo e você tem vergonha de ter prometido e você vai correr atrás para tentar dar o iPhone para ela. Não estou dando técnica aqui para filho pedir pai bêbado, não, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é importante você colocar isso aí na frente das pessoas quando você estiver nessa reunião de direcionamento. Amarrar compromisso nesse momento aumentam as vendas. Beleza? Bom, problemas existem e as soluções, quais são? A gente vai começar a bater um pouco de papo agora sobre essas questões de soluções. A gente falou um pouquinho também lá atrás sobre fábrica de gelo, cara. Essa questão de controle visual ela é sensacional. Tudo que você puder ter controle visual, você pode estar colocando uma câmera, você pode estar colocando um outro sistema que possa estar ajudando você à distância, e isso facilita bastante. Então vamos pensar aqui no primeiro momento, né? Quantas caixas eu tenho no pátio? Lá eu lembro que eram 300 caixas. Se eu tenho 300 caixas, as 300 caixas estão na doca, e você consegue entender que cada um dos pilares tinham 10 caixas, você tinha que ter 30 caixas, 30 pilares de caixa para dar os 300. Pô, se saíram 20, significa que eu vou pegar 20, multiplicar por 10, saíram 200 caixas. Eu tenho 10 lá, não vendi 10, então já sei quanto eu vendi. Esse negócio acontece também para ver se eu estou batendo minhas metas ou não. Então, já defini minhas metas, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de meta agora no financeiro também. Imagina assim, eu estou lá nessa loja de auto center, que a gente comentou agora. Essa loja de auto center, ela tinha uma particularidade muito interessante, que ela tinha os elevadores. E aí a gente começou a comprar prismas. O que são prismas? Aquelas coisinhas coloridas que colam no carro, sabe? Com numeração 1 até 50, 1 até... E eu falava assim, imagina, o preto é para que vendeu pneu, o vermelho é porque fez alinhamento, e o azul, de repente, é porque fez balanceamento. Estou só dando exemplos. Então, se no elevador do cara o prisma está colado como 10 pretos, venderam 10 pneus, no mínimo, ou foram 10 vendas de pneus. Então, define assim, porque você pode colocar o prisma pela quantidade de pneus vendidos ou por quantidade de venda. Beleza? Então, você pode, inclusive, criar prismas que poderiam estar colocando lá, assim, preto é que vendeu um pneu, mas se você vendeu os 4, você já pode pegar o prisma 4. Entende? Se ficar visual, você bota uma câmera de casa, você coordena. No caso do pátio do gelo, eram caixas que a gente deixava no pátio, olhava da câmera e sabia quantas caixas saíram. Então, se o carro saiu com 300 caixas, significa que eu pego 300 caixas, multiplico pelo valor que eu tenho de venda, eu já sei quanto eu faturei. Cara, controle visual é sensacional. E isso facilita para você estar à distância. Inclusive para que você possa estar vendo se a venda aconteceu até o horário que você fez. Se eu tinha que vender 300 caixas até meio-dia, eu tenho que olhar se 300 caixas foram vendidas até meio-dia. Se não foi, eu tenho que ligar para a loja para saber por que não foram vendidas e ali tentar entender para melhorar essas vendas. Isso aqui assim, não tem custo nenhum, é só você melhorar o layout da sua loja. Gestão principal. Reunião de direcionamento. A gente bateu nessa tecla aí já nesse bate-papo bastante tempo. Então, assim, cara, você tem que ter uma reunião de direcionamento. Você precisa direcionar as pessoas para fazer o que você precisa. São 300 caixas? 300 caixas. Se não está vendendo 300 caixas, eu preciso sentar com o cara para saber por que ele não vendeu, se ele vai entregar ou não. Porque se ele não vai entregar, a tua empresa quebra. É simples assim. Tem que vender 100. Se você está na terceira semana só vendeu 10, esquece, tua empresa vai quebrar. E você fica, não, vou investir mais grana, vou investir mais grana. Não adianta. Você está errando nas vendas. Primeiro, você não sabe nem o que você está fazendo. Mas quando a gente fala de uma reunião de direcionamento, você pode estar pegando ali os números realizados, é obrigatório nela, tá? O que é obrigatório nessa reunião de direcionamento? Anota isso aí, cara. Números realizados, quanto falta para entrega e fazer uma clínica de objeções. O que é a clínica de objeções? A gente vai fazer essa clínica mais aprofundada em outro treinamento. Mas clínica de objeções você tem um cara que faz e um cara que não faz. Você pega o cara que faz e fala assim, vê lá, por que você está conseguindo vender? E o cara vai lá e fala para todo mundo por que ele está conseguindo vender. E não tem coisa melhor de você dar um feedback, né? Feedback não, né? Você dá um elogio para essa pessoa que está fazendo na frente de todo mundo. Porque isso motiva, tá? Só um pouquinho de água aqui, rapidinho. Se você consegue pegar hoje uma pessoa que está entregando no meio da reunião e apresentar essa pessoa que está entregando e mostrando para ela que você tem um reconhecimento na frente de todo mundo, cara, isso às vezes motiva mais do que dinheiro. E ela vai falar, olha, o cara questionou isso. Aí você pode pegar outro e falar que assim, ó, não consegui vender porque é questionamento. A objeção que me deram foi essa. A objeção que me deram foi de que o produto é uma porcaria. Aí ele, opa, o que você falaria se fosse isso? Então é um treinamento que você consegue fazer nessa reunião de direcionamento. É sensacional e não tem custo algum, você só tem que fazer. Sentar com a tua equipe e fazer. Se vai ser diária, semanal, bom, a decisão sempre é sua e depende um pouco do segmento que você tem. Legal? Eu vou pegar aqui um pouquinho do financeiro, porque olha que interessante, quando a gente faz o curso de fluxo de caixa, pelo menos para os empresários,
Olha a foto, como é que fica bonita para a gente estar conversando. Olha como fica linda essa foto. Eu adoro isso aqui, cara. Na minha empresa, eu preciso ter 225 pau no ano. Esse aqui é uma das filiais, tá? É 225 pau no ano para manter essa empresa rodando. Aqui do lado, onde aparece o AVR, não sei se você vai ver aqui, ó, onde aparece o AVR, aparece o percentual, inclusive, por cada uma das cabeças que a gente tem desse treinamento, tranquilo? E olha que interessante. Se eu sei que o meu produto que eu vendo é de R$ 40, ou a margem de R$ 40, aí depende, né? Eu não vou aprofundar aqui, como eu te falei. Bom, se eu vendo R$ 40, para fazer 225 pau, eu pego 225 pau, divido por R$ 40 e acho 5.638 produtos vendidos no ano. E eu tenho que fazer 470 por mês. Isso aqui pode ir fatiando, por semana, por dia, e daí vai. Não fatiei porque eu te falei que a gente aprofunda. Mas olha que legal, cara. Você consegue saber que se estrutura você está gastando mais do que tributos. Você consegue saber se os investimentos que você fez, se o pessoal é mais caro, se a tua receita paga a tua empresa, se a tua empresa tem previsões, se a tua empresa pesado. Olha que interessante, você fala para mim assim, o total de entradas que aparece ali para a gente, 16 previsto e o realizado 12. Eu iria estudar por que não entrou o que a gente combinou de previsto e realizado. Eu sempre estudo isso aqui tudo. O fluxo preenchido, ele me dá todo o direcionamento da minha empresa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a aula que a gente dá sobre fluxo de caixa. Isso aqui abre muito a cabeça do empresário. É a primeira coisa quando eu entro na empresa. Eu treino o fluxo de caixa. Não tento nem falar de vendas, porque eu primeiro preciso saber qual o problema tem na mão e quanto a gente tem que fazer, para depois saber se é possível ou não. Beleza? Bom, existem várias outras formas de entrada de clientes na empresa, mas, cara, quando você consegue mapear o seu cliente, você soluciona muitos problemas de venda. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo de mapeando a entrada do seu cliente. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, tem vários, tá? Mas eu falo assim, fisicamente, o cara pode entrar na tua empresa fisicamente. Ele pode entrar por prospecção, eu estou prospectando, ou então ele está prospectando um produto, quer dizer, ele pode entrar fisicamente ou pode passar, de repente, um Instagram, alguma outra coisa para você estar respondendo, beleza? Pode ser via e-mail, pode ser por cartas físicas. As pessoas falam assim, não existe isso não, tu vai ver que existe, beleza? E por telefone. Eu estou pegando esses cinco exemplos, mas existem outras formas diversas, beleza? Então, na tua empresa pode ter um outro negócio, mas agora eu vou mapear o cliente para poder entender como eu melhoro as minhas vendas, tá? O nosso exemplo aqui vai ser de um banco comercial, e aí começa o início de ideias de melhoria. Por que banco comercial? Porque, cara, todo mundo já entrou no banco, pelo amor de Deus. Agora, o que está de fato muito na moda, né? Perdão, vou voltar aqui. Vamos falar de banco, mas assim, o que está muito na moda hoje? Os robôs. A gente deu o exemplo lá da Magalu. Eu entro em contato contigo, aí, qual é o seu procedimento? Aconteceu comigo um acidente de carro e eu dei um PT no meu carro, parei no meio da estrada, liguei para o seguro. Quando eu estava falando com o atendimento pela URA, ela perguntou, você quer transferir isso para o WhatsApp para facilitar? Aí eu falei, pô, beleza, deu aí transferiu para o WhatsApp. Aí ele me falou assim, mande sua localização, mandei minha localização. Mande, teve vítimas, aí precisa de repórter, o que você precisa? Ele perguntando tudo. Aí quando o meu telefone tocou de volta com um humano, que eu acho sensacional, foi um pós-serviço, isso aconteceu com a Porto Seguro, o robô facilitou, o humano foi lá e finalizou o pós-serviço. De repente, até um próprio robô poderia finalizar, mas eu acho que eu gostei porque mesclou as duas coisas. Então, eles tinham uma comunicação muito válida, beleza? E você tinha aqui um outro exemplo, e-mails, filtros automáticos. Você já viu aqueles e-mails que você fala assim, vai começar o curso está ali, assina o curso, assina... Cara, e tem um curso que eu fiz há 10 anos, sei lá, atrás, que até hoje eu recebo informação para entrar no curso de novo, né? Até eu brinco e falo, cara, você vê como é que às vezes a gente cria um negócio que incomoda mais os outros. Telefones. Se eu puder fazer aqui um questionamento, eu queria matar o pessoal da TIM, tá? Porque, cara, eu não vou trocar minha operadora nesse momento, não estou falando agora, mas, cara, que eu recebo de ligação de vocês. Vocês me fizeram bloquear o meu telefone pela quantidade de vezes que vocês entraram em contato com o meu telefone pedindo para migrar. E é um robô. Olá, estou falando com fale sim para não pôr que uma encheção de saco do cacete. Agora, eu sei que facilita para muitos negócios, mas tome cuidado, porque você pode estar criando uma insatisfação enorme fazendo a tua empresa ter essa tecnologia de uma forma insuficiente para o teu negócio, beleza? Que foi um dos questionamentos que a gente teve lá em cima dos clientes, tá? Bom, ferramentas simples para poder facilitar a tua vida. A gente vai aprofundar sempre um pouco mais lá na frente, mas olha que legal. Essas duas não têm custo nenhum para a sua empresa. Elas não têm custo
Nenhum. Fechou? É um organograma e funcionograma. Para quem não conhece as ferramentas, ou então se já teve um consultor, ou se já teve uma pessoa que chegou, eu sei fazer isso aqui rapidinho, vai lá e bota lá no papel e faz, cara, me desculpa, cara. Eu nunca consegui fechar um organograma em 30 minutos na minha vida. Porque se eu não entender uma empresa, eu não consigo entender o organograma e funcionograma dela. Da mesma forma que eu acho que tem muitas falhas nas empresas, porque você monta um organograma, esse aqui é o gerente, aquele ali é o vendedor, aquele ali é o atendente. Tá, e aí? Quem faz o quê? Quem coordena quem? Porque o nome gerente parece que o cara manda em tudo, né? Mas às vezes você está colocando um cara lá que não tem a menor qualificação possível. Bom, quem já viu aquele filme Balé de... perdão. Na nossa empresa existe uma coisa chamada Balé de Atendimento. E eu botei esse filme Fome de Poder, que ele é sensacional, que é a história do McDonald's. Então, o que que eles fazem, cara? Eles fazem um balé. Olha, você só pode virar para um lado, porque o outro cara, quando fizer a volta dele, ele vai passar por esse lado que você está virando. Imagina assim, você vai virar para o esquerdo, significa que eu posso ir pelo direito dele, porque ele nunca vai bater comigo, entende? E eu acho que na tua empresa existe esse balé de vendas, mas você ainda não entendeu. A entrada do teu cliente é um desfile de passarela. Você tem que entender por onde ele está entrando, por onde ele vai sair. E se você entender esse teu balé de atendimento, com certeza suas vendas melhoram, tá? É o que aconteceu aqui com a Magalu. A Magalu vendeu o produto dela, quando chegou lá na ponta, na saída, cara, o cara que era para entregar o material não sabia o que tinha que fazer. E aí ele queria devolver o produto para dentro. Falei, não, cara, eu só estou com problema operacional, eu estou com problema de um programa que é o programa que está na máquina que não serve para mim. O meu não é esse pacote que eu preciso. E aí o cara, ao invés de entender esse balé de vendas, o que ele fez? Ele me dá a máquina aqui que eu te devolvo o dinheiro. Então, assim, você vê, eu não queria o dinheiro de volta, ele queria o problema dele resolvido. Como é que você vai receber o dinheiro de volta se você precisa botar a tua máquina no dia da inauguração funcionando e a pessoa fala, não, não tem problema, resolvi. Não resolveu, cara, você não criou um problema maior ainda. Beleza? Então, a tua empresa tem um balé de vendas. E eu sugiro para você dar uma olhada nesse Fome de Poder aí, tranquilo? Bom, no organograma, cara, existem alguns informes que, assim, se você fizer um organograma incorreto, você responde você tem os 5 itens lá em cima de reclamação de clientes que a gente pega, tipo burocratização de atendimento. Se eu não sei com quem eu falo, com quem eu resolvo, se eu não tenho feedback, se eu não tenho um gestor para poder estar cuidando comigo, eu considero que eu tenho uma burocratização de atendimento. Equipe despreparada significa que eu não sei com quem eu falo, não tenho feedback, não tenho uma reunião de direcionamento, não sei o que eu tenho que fazer, não sei quais são as minhas métricas, automaticamente eu tenho falta de clareza. Falta de clareza começa insuficiência de informações. Insuficiência de informações começam as discussões desses canais de comunicações limitados. Ou seja, vendi o produto, chegou na ponta, o cara pegou meu produto, vai me devolver o dinheiro, não resolveu o meu problema. Olha só, quando a gente desenha um organograma muito correto, isso aqui não existe. Não existe. E isso aí só precisa ser feito por você investindo um pouquinho mais de tempo. E a gente vai ter um dia para poder treinar essa ferramenta com vocês aqui, beleza? Esse aqui é um organograma real, no Banco do Brasil. Eu botei real ali porque eu já trabalhei no Banco Real também, mas assim, não é do Banco Real. Estou falando real porque é de realidade, é como funciona. Então, assim, um gerente, um gerente administrativo, um gerente de módulo de caixas, ele todos os outros pontos no organograma deles. Mas olha como, se eu tiver um funcionograma ou um direcionamento de coisas incorretas, tipo, eu vou pegar os 5 pontos que a gente falou lá atrás, tranquilo? Como é que os clientes entram na minha empresa? Via e-mail, prospecção, carta física, fisicamente e telefone. Tranquilo? Então, eu estou pegando o meu organograma e estou relacionando, correlacionando com a entrada do cliente na minha empresa. Olha que interessante e simples. Quando eu recebo por e-mail, eu vou deixar quem faz esse negócio aqui, o assistente de negócios. Pô, esse cara aqui é uma possível prospecção que ligamos, pediram vir para a agência, ele vai falar com o assistente de negócios. E as cartas físicas, a pessoa fisicamente e o telefone, caem todos no assistente de negócios. E aí entra aquela nossa dificuldade que entra nos bancos, né? Falo com quem? Vou para onde? Pego senha de quê? Eu tenho que falar com o gerente, eu tenho que falar com o caixa. Cara, o Santander tinha isso, né? Foi o último banco que eu trabalhei. Eu, muito tempo, não entro no banco, é tudo online mesmo, mas eu gostava muito do pré-atendente, era o cara que te direcionava para fazer. No Banco do Brasil, poucas agências eu vi essa questão de um cara ali que direciona. Isso, se você consegue colocar na sua empresa, ela facilita demais, cara. Um pré-atendente para poder direcionar, pô, a gente se sente... É como se você tivesse dor de estômago, entrasse no hospital, o cara, ao ferir sua pressão, ele vai lá,
né? As pessoas falam média pressão, vou usar esse termo para poder facilitar, mas é impossível. Auferir a pressão da pessoa. O cara só de colocar aquele negócio, saber que a pressão dele, estou atendido. Eu já fico mais relaxado. Então, na tua empresa, você precisa auferir a pressão dos teus clientes. Se você tiver um pré-atendente, fizer um pré-atendimento, já diminui o tipo de reclamação. Porque um cara ficar 2 horas numa fila errada e descobrir que não era o caixa, era no gerente, putz, aquilo é de chateia qualquer um, tranquilo? O atendente de negócio, aí o funcionograma, a gente falou aqui do organograma, direcionamento das funções, e a gente fala do funcionograma. Tem que estar dentro da tua cabeça de que teu funcionário não sabe. Vou voltar naquele exemplo lá da nossa dona de casa. Meu, essa mulher não tem noção do que você quer. Você não sabe se tem que limpar melhor o banheiro, a sala. Você acha que tem que limpar tudo bem. Mas, na verdade, tem sempre um pontinho que a tua esposa ou que você gostam mais. Então, pô, de repente, um mimo que você possa estar pedindo para fazer um suco para você, para cuidar. Então, assim, ela precisa entender o que você quer. E o atendente de negócio, nesse caso, ele poderia estar, estou arbitrando aqui, filtrando presencialmente os caras que vão na unidade, para poder ver se eles vão falar com o gerente ou não. Eles podem filtrar o telefonema que vai chegar lá no teu gerente. Você pode ter uma telefonista. Pequenas dúvidas, o cara, pô, como é que eu desbloqueio um cartão e tudo mais, ele pode pegar ali e estar resolvendo. E agendamentos, ele pode estar agendando. Ó, cara, eu já estou com uma fila muito grande de gerente ali. Para você não ficar aqui 2 horas, 3 horas esperando, você quer deixar um horário marcado? Putz, isso aqui, cara, quebra qualquer objeção, porque o cara chega no horário marcado. Agora você tem que cumprir o horário que você marcou, né? Eu recentemente estive na Enel agora para ligar minha luz, numa casa nova, e na hora de fazer a ligação, eu tive que entrar na internet, cadastrar um horário, marcar o dia, esperei o dia, cheguei lá no dia, 12h30, quer dizer, na hora do almoço, era o único horário que tinha, cheguei lá 12h30 e foi atendido 2 horas. Para que marcou horário? Era mais fácil me falar, chega aqui que é a ordem de atendimento, né? A ordem de chegada, né? O gerente, ele vai fazer um filtro presencial também, para ver se ele vai atender ou não, direcionar para um outro segmento, porque às vezes pode ser um alta renda, um baixa renda, uma prospecção, ligando lá para as prospecções dele, um pós-serviço para ligar para aniversariantes do dia, como a gente citou, e uma explicação da conta em si, porque de repente alguém entrou lá meio chateado sobre a conta, você vai lá e dá uma explicação e de repente direciona a pessoa para o melhor investimento, melhor produto. São 2 produtos que você não gasta nada, é só você chegar na sua empresa e fazer. Tenho aqui um outro dia que a gente vai falar só sobre o funcionograma, um outro que a gente vai falar só sobre o organograma, um outro que a gente vai falar só sobre fluxo de caixa, tranquilo? Mas para isso você tem que se inscrever lá no canal, lógico, botar aqui para a gente naquele grupo de WhatsApp que está aqui na nossa esquerda, assim, pelo menos no meu vídeo que está na minha esquerda, beleza? E olha o balé de atendimento acontecendo aqui na agência. Olha que interessante que você pode pensar aí na sua unidade, olha aí. Nessa linha aqui são as pessoas que vão atender o telefone. Olha como é que o balé acontece quando você consegue ter entrada do seu cliente. Fisicamente, eu posso estar colocando ali na porta alguém para cuidar dele. Aqui eu tenho a prospecção, o meu setor de prospecção, a pessoa que fica lá ligando, ela sai do atendimento, não vai ser interrompida em nenhum momento. Porque você imagina, você está ligando para vender um produto para alguém e o telefone toca, como aconteceu aqui comigo, na minha falha mesmo, né? Então, coloquei meu telefone aqui no VibraCall e aí, na hora que a pessoa me ligou aqui, atrapalhou um pouquinho o curso. Isso aqui é uma falha que não pode acontecer na hora que a gente está fazendo prospecção. Imagine quando eu estou ligando para um cliente e aí uma pessoa me interrompe no meio do raciocínio. É muito ruim, né? Cartas físicas, cara, um oficial de justiça, alguém que chega lá para poder estar bloqueando alguma conta, mesmo que não seja só online, né? O cara apareceu lá, tem que entregar um documento de reclamação Bacen, ele quer uma carta registrada, ele quer um documento para poder reclamar no Bacen. Isso, existe carta física também. E-mail, está aqui um outro grupo que vai responder os e-mails e tudo mais. Olha o balé acontecendo. Na sua empresa acontece exatamente isso, mas talvez você não tenha desenhado. E você está cobrando dos teus funcionários uma coisa que o erro é completamente seu. Tranquilo? Isso a gente vai aprofundar em outro dia também. E aí, com essa, um dos outros modos que eu falei para você, que é um resumo final, assim, um gestor, né? O que que ele necessita, cara? Entender os personagens de gestão. O que que é um personagem de gestão? A gente vai aprofundar depois isso aqui, tá bom? Você precisa saber se você é o atendente, se você é o meio do campo, se você é o operacional, se você é o gerencial, ou se você, de fato, é o cara que vai lá para poder fazer o profissional, beleza? Diferença entre empresário e empreendedor, você tem que saber isso aqui é básico, não tem como um gestor não ter a ideia. Vamos pensar, só para você ter uma pincelada aqui, né? Um spoiler. O empresário, ele tem que organizar isso tudo que a gente está falando. O empreendedor precisa de alguém para investir grana para poder, de repente, comprar o negócio ou a ideia dele. O empresário já tem problema com gestão de gente. O empreendedor, muitas vezes, tem problema com a ideia para alguém investir.
E a reunião de direcionamento, que é o que a gente também faz um outro módulo para você, que é um bate-papo que a gente vai estar falando aqui. Você manda lá no nosso WhatsApp para poder estar incluindo no grupo. Eu falo o dia que a gente vai fazer isso, porque isso eu estou fazendo com poucas pessoas, tranquilo? Não adianta fazer com muitas, porque aí é mais fácil fazer um vídeo, passar um vídeo para vocês, porque vocês não vão conseguir fazer todas as perguntas. E eu respondo no privado de vocês para evitar até a exposição, tranquilo? Eu estou vendo ali algumas pessoas pedindo algumas informações, mas eu vou deixar para responder no privado de vocês, tá bom? E a gente vai ter um módulo fluxo de caixa, porque tudo que a gente falou aqui, se você não sabe quanto você tem que fazer, quanto você ganha, quanto você precisa fazer, cara, esquece tudo. Não tem como uma empresa começar se você não tem um fluxo de caixa. Você tem que ter o fluxo de caixa para depois pensar para ver se ela é viável ou não, tranquilo? E com isso, eu vou deixar aqui para você o telefone de uma forma mais significativa para você não esquecer. Eu queria muito que você tivesse a oportunidade de estar se inscrevendo no canal, passando esse vídeo aqui para outros empresários que têm a mesma dificuldade que você teve. Eu gostaria de agradecer, não é um vídeo curto, é um vídeo um pouco mais longo, um vídeo que você tem que prestar atenção. Se você puder rever, se você puder fazer questionamentos, se você puder fazer comentários, para que a gente possa estar melhorando aqui o serviço junto com a equipe que a gente tem aqui, tá? Eu sou Daniel Couto Lima, fico à disposição de vocês aqui para qualquer pergunta. Eu gostaria muito, mas muito, que você não deixasse de tecer seus comentários aqui, porque eu tenho certeza que outras pessoas têm as mesmas dificuldades e mesmas dúvidas que você. Se você conseguir, né, vamos voltar aqui, se você conseguir passar esse vídeo aqui para outras pessoas e se inscrever aqui no canal, eu tenho certeza que você vai ter um conteúdo de forma simples e grátis para você, onde não vai ter essas pegadinhas. A gente vai conversar até o final da mesma forma que teve aqui. Imagina você tendo conteúdos com organograma, funcionograma, facilitando suas vendas aí, e não simplesmente vendendo por vender, porque eu conheço muitas pessoas que vendem por vender. Então, lembre-se, fazendo um breve resumo de tudo que a gente falou aqui, cara, se sua empresa não tem uma reunião de direcionamento, e nessa reunião de direcionamento você não sabe para onde você está indo, simplesmente você pode estar seguindo uma metodologia incorreta e ficando chateado com os seus funcionários. Se você não tem um fluxo de caixa, esse fluxo de caixa é totalmente desenhado, você pode estar vendendo de uma forma incorreta. Se você não entende o que é um balé de vendas, significa que você ainda não entendeu a essência de dentro da sua empresa. Se você não entende como mapear a entrada e a saída do seu cliente, você perde venda no pós-venda. Porque se você faz um pós-venda bem feito, você arrebenta em todos os sentidos, tá? E me fizeram uma pergunta ali que é a única que eu vou dar de resposta aqui, tá? O que eu considero uma venda perfeita? A venda perfeita, ela é simplesmente a venda onde você recompra, você indica. Porque se você recompra e você indica, eu, como empresário, não tive nenhum custo para poder te chamar de volta. Porque você comprou, gostou, voltou e ainda me indicou. Não preciso mais falar nada. Foi a venda perfeita. Tranquilo? Daniel Couto Lima para mais um vídeo para vocês aí. Obrigado por estar participando com a gente até esse momento.